Nós estamos iniciando o Seminário Família. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga assim: está começando o Seminário Família. Serão 4 semanas. Seminário Família. Vamos trabalhar sobre famílias, falar sobre famílias e os desafios das famílias. Você vai ver como as famílias da Bíblia eram poderosas. É tanta baixaria nas famílias da Bíblia, mas sabe o que é? É Deus nos mostrando que tem saúde e tem resposta e solução para as nossas casas. Você pode aplaudir ao Senhor? E eu quero ler aqui, antes de você se sentar, Provérbios 19:11, que vai ser o texto-chave para a gente falar muitas vezes aqui, porque hoje nós vamos falar sobre as demandas das nossas famílias e vamos falar sobre como o acúmulo de ofensas na família rouba as nossas heranças. Um dos piores destruidores são as ofensas que acontecem dentro das nossas casas. E aí o texto base diz, aqui na NVI, eu quero na versão NVI, tá? Provérbios 19:11, diz: a sabedoria do homem lhe dá... Aleluia, diga amém. Diga: eu sou sábio. Você tem paciência? Olha aí, viu que diminuiu? A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória, a coisa gloriosa, poderosa desse homem, a coisa maravilhosa que o cara faz é ignorar a ofensa. Te ofenderam e você nem tchum. Então olha de novo aí, quando aquele filho te dá aquela rabisaca, é porque você é mãe, pai, tio, avô, sei lá o que. Sabedoria do homem lhe dá o quê? Diga com força, queridinha. As mulheres mansas e meigas e ungidas dessa igreja. A sabedoria do homem lhe dá o quê? Com aquele cidadão que era para estar aqui contigo e não veio. Está no legendário, mano. Tu já está na benção, tu está no outro nível agora. Então. Para aquele filho, para aqueles desafios do dia a dia, para aquele funcionário que o bicho é bom, mas lhe faz tanta raiva. E se você pudesse demitir a ele, mas não pode, porque você pode perder uma benção. E a sua sabedoria vai lhe dar paciência, a sua glória, diga glória. Na linguagem da Libras, glória é assim, glória. A sua glória é ignorar quem te ofendeu. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você nesse instante, que você vai pedir que o Espírito de Deus te abençoe. E eu quero pedir você que está aqui na sua casa também, no seu escritório, onde você estiver ouvindo essa palavra, talvez você está dirigindo no automóvel, ou dentro de um ônibus, Pai, que a Tua palavra, que é Espírito e é vida, atinja o Teu povo, traga impacto no coração, na mente, porque às vezes a gente ora tanto, Senhor, mas age tão pouco. Às vezes queremos te responsabilizar por coisas que são nossas atitudes, nosso dever. Às vezes a nossa alma, meu Deus, é tão complicada, somos seres humanos complicados. Às vezes a gente é emaranhado com o nosso passado, com os pais do passado, com as mães do passado. Às vezes os nossos traumas queremos jogar para os nossos filhos, para os nossos netos. O Espírito de Deus ilumina os olhos do entendimento da igreja. Porque o Senhor diz que temos que vigiar e orar, Senhor, bem das nossas orações, da nossa vida. E eu te peço hoje, no início e na abertura desse seminário família, que o Senhor traga a luz no meio das guerras, em qualquer treva familiar que alguém esteja passando aqui, em qualquer luta e desafio familiar, e o Senhor nos traga paz, e ao som da minha voz, liberando a Tua palavra, traga cura, bênção, libertação, restauração e esperança para dias melhores no meio de nossas famílias, em o nome de Jesus, aleluia, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.
Pode tomar o seu assento. Como o acúmulo de ofensas nos roubam das heranças familiares, né? Ou seja, das bênçãos divinas. A Bíblia também fala aqui nesse texto que quer dizer assim, a nossa ignorar uma pessoa que nos ofendeu é algo glorioso, o que a Bíblia diz. Agora Provérbios 12:16, vamos lá. A Bíblia diz em Provérbios 12:16, na versão NTLH, vai dizer assim: quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Por quê? Que o tolo, ele já... por que todo mundo fica sabendo? Porque ele abre a boca, ele reclama, ele protesta, ele briga, ele vai para o barraco. É tolo! Aos olhos de Deus é o quê? Perder a voz. Quando Jesus começa batendo na gente assim, né, com as palavras dele, a gente até se engasga. O tolo, quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente... Leia, igreja. Oh, meu Deus. A pessoa sábia, se foi ofendido, você ignora. É fácil isso? Não. Não é não. Ainda mais quando você está entupido, não é nem cheio, é entupido de razão. Tem a hora para falar, vai ter um momento de dizer. E vai ter a hora que você vai poder se expressar. Mas esse texto diz, quando uma pessoa tola é ofendida, todo fico sabendo, sabe por quê? Porque toda ofensa, se em toda ofensa você se manifesta, se toda ofensa você protesta, você reclama, você desata no grito, na raiva, no impulso, Deus diz, você é tolo. Era melhor você ter calado a boca. A Bíblia diz, até o tolo, o abestado, quando ele fica calado, ele passa por sábio. Então, Deus está nos dizendo aqui, isso aqui é coisa minha, é alma. Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente precisa estar renovada com a palavra. Não é uma coisa espiritual, é coisa de alma assim, que ele vai ajustar. Ai, Senhor, me controla. Deus diz, é você que tem que se controlar. Posso ouvir amém? Ai, meu Deus, esse meu gênio. É você que tem que controlar. Ele diz, faça morrer sua natureza carnal. Toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia. Eu posso ouvir amém, igreja? Toda paixão sexual desenfreada. Ai, eu nasci assim, eu sou assim. Conduza, controle, faça o quê? Morrer. Colossenses fala isso. Faça morrer. Então, tem coisas que não são da responsabilidade de Deus, mas de nós tomarmos decisão. E aqui, nós vamos precisar de muita sabedoria para lidar com as nossas famílias. Porque o alvo de Satanás é todo dia desfazer sua família. Todo dia você ter raiva do seu marido. Você ter raiva da sua esposa, você ter raiva de um filho, de uma filha, dos filhos tudo, achar que não valeu nada, valeu a pena. Todo dia Satanás vem com comercial para você não acreditar na família, para você olhar para o outro homem, para você olhar para outra mulher, ou você está tão frustrado com os homens que vai atrás de uma mulher, que você é mulher, vai atrás de uma outra mulher, está tão frustrado com as mulheres, é um homem, vai atrás de outro homem, tudo em nome de uma felicidade, uma pseudo-felicidade. Quando na realidade tem coisas que cabe a nós fazermos. E aí o Senhor vai nos instruindo que como é que a gente faz? Ele diz assim, quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Em 1 Pedro 3, 9 a 12, vamos lá, 1 Pedro 3, de 9 a 12, na NTLH também, ele vai dizer assim: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Isso é instrução bíblica. Posso ouvir amém, igreja? Não pague mal com mal, pois vai comer na minha mão em nome de Jesus, porque Deus é justo. O meu Deus é Deus de justiça. Tu é carnal, meu irmão. Diz, não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar bênção a vocês. Você pode aplaudir ao Senhor? Como dizem as Escrituras Sagradas, versículo 10, vamos lá. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Diga amém. Afaste-se do mal
e faça o bem. Procure o quê? E a paz. Você é uma pessoa que vai procurar paz dentro da sua casa. Eu quero falar aqui às mulheres. Mulher, você é o instrumento principal de manutenção da paz dentro da sua casa. Cadê as mulheres aqui? Fique de pé, eu quero falar com as mulheres. De homem para mulher, não é de mulher para mulher não. De mulher para mulher é apóstolo. Seu marido acordou de pá virada, é uma coisa. Oi amor, bom dia. Tá mal você. Tá tudo bem. Mãe, papai tá um cavalo. Meu filho, teu pai, tu sabe como ele é. Eu já fiz muita coisa. Mãe, o papai não aguenta mais. Mãe, meu filho, até comigo, fica calado. Deixa, tu sabe como é teu pai. Aí, ok. Seu marido amanheceu ruim, você tá bem. Sua filha, seu filho amanheceu ruim, vai chutando, reclama, especialmente adolescente. Um dia, eles vão dormir como anjo. Oh, mamãe, te amo. Acorda com cão no couro, às vezes, sai daqui, eu te odeio, eu vou embora dessa casa, eu odeio todo mundo. Seu filho acordar de pá virada, não tem problema nenhum. Porque quando o pai ou o marido vai lá, você diz, amor, calma, tu não sabe, adolescente, amor, não vai ligar para essa besteira, vai te trocar com menina, amor. Não, esse menino, você mesmo, olha, você me respeite, veja como você fala comigo, hein? Tudo bem, mas quando a mulher acorda de pá virada, a casa vira um inferno. Vira ou não vira? Vira. Porque você, mulher, tem o governo da sua casa. O seu marido não vai... Nós homens não temos essa estrutura de equilibrar esse negócio. Quem equilibra é você. E se você for uma maluca, se você for uma destrambelhada... Eu queria dizer uma coisa aqui, mas é palavrão. Eu não posso. Mas se você se desequilibra, seus filhos desequilibram, o seu marido desequilibra. Mas diz, vamos sair de casa que a bicha está doida hoje. Está com cão no couro, está com bode, com a onça. Vem todo o zoológico na mulher. Você tem o equilíbrio da sua casa. Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica. Por isso o homem acordar mal você consegue, porque mulher inteligente sabe driblar marido. Sabe ou não sabe? Sabe. Ah, o meu é um cavalo, tu vai dominar. Sabe. Mas a Bíblia diz, a mulher tola destrói com as suas mãos. Pode se sentar. Ok. Nós vamos ver uma mãe hoje que destruiu sua casa, porque ela teve uma linda ideia. Ela quis tomar o governo e não seguir o que Deus falou. E aí ele diz assim, como diz as escrituras, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más. Vamos lá, volta para o texto aí de 1 Pedro 3:9. Não fale coisas más, não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, pague a ofensa com uma. Pagar a ofensa com uma. O cara fez mal para você no trabalho, você vai trazer um presente para ele no outro dia. E a igreja diz... Olha, esse brinco eu comprei para você. Ela vai até olhar para você, essa égua quer me matar, mas não. Tem veneno nesse brinco, botar na minha orelha cai. Você é uma pessoa sábia. Ele diz assim, você vai pagar a ofensa com uma bênção. Quando Deus te chamou, Ele prometeu dar bênção a vocês. Versículo 10, como diz as escrituras sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste, olha o versículo 11 que lindo, afaste-se do mal e faça procure o quê? A paz e faça tudo para alcançá-la. Nós vamos fazer tudo para alcançar a paz dentro da nossa casa. Diga, eu vou fazer tudo. Olha aí, nem todo mundo quer dizer, não vou. Você vai. Levante sua mão e diga assim, eu vou fazer de tudo, Senhor. Deixa o texto aí que eu quero que você fale olhando para o texto, que é para você se comprometer com Deus aí, ó. Isso é a palavra de Deus. Afaste do mal e faça o bem, procure a paz e faça para alcançá-la. E procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Diga, eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer de tudo para ter paz lá dentro de casa, mesmo que eu tenha muita raiva.
Porque o lugar para gerar raiva é dentro de casa. É, não é verdade? Na igreja Shalom, a paz do Senhor. Querido, que saudade. Aí o menino fica, cala a boca, endemoniado. Esse menino é tão atentado, né, irmã? Meu filho é tão danado. Danado, nunca diga que seu filho é danado. Danado significa endemoniado. A palavra danado, pode pegar no dicionário, quer dizer endemoniado. Não use esse termo, amém? Aí ele diz assim, versículo 12: afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz, faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, diga amém. Porém é contra os que fazem o mal. Você pode aplaudir ao Senhor? Essa atitude vai fazer Deus ouvir suas orações. Deus está dizendo, quando você tiver essa paz, você lutar por essa paz, você vai ter suas orações respondidas. Como as ofensas, amados, podem terrivelmente destruir os nossos relacionamentos. O diabo vai querer, como eu acabei de dizer, todos os dias, trazer guerras na sua casa. As famílias bíblicas, quando a gente olha para as famílias bíblicas, nós vemos assim, Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas, sexta-feira eu comecei a falar aqui sobre as demandas da família, e você sabia que até Jesus tinha bronca dentro da casa dele? Vamos ver um texto aqui, nem Jesus escapou das ofensas. Nem Jesus escapou do barraco de dentro da família, tá? Aí olha só, João 7, versículo 2, João 7, 2 em diante. João 7, 2 em diante diz assim, ora, a festa dos judeus chamada de festa dos tabernáculos, eu quero na Ara, tá? Coloca agora na Ara, por favor. A festa dos tabernáculos estava próxima, versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, né, os seus irmãos, e lhe disseram, Jesus, deixa este lugar, sai aqui dessa cidadezinha e vai para a Judeia, lá para aquele grande centro, para que também os teus discípulos, teus alunos, né, Jesus, vejam essas obras que tu fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize seus feitos em oculto. Diz, aqui nessa cidadezinha, você está fazendo esses milagrezinhos, aqui em Nazaré, nessa baixaria, ninguém vai ver não. Se eu faço essas coisas, você tem que manifestar no mundo, aí, mundo afora. Versículo 5, vamos lá, o versículo 5, pois, vamos ler junto, igreja. Os seus irmãos acreditavam nele. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Por isso, quando a tua família começar a reclamar de você, virou crente, do fiofó quente. Não ligue não. E eu, crentalha, tu sabe que tu é o crente, tu é o mais pobre da família, né? Tu queres esse Deus. Tu é o crente, tu é o mais infeliz. Tu viu que tu é o crente, teus filhos são os mais atrasados, mais burros, mais briguentos, que abandonaram a escola. Tem de tudo no meio das famílias. E aí a gente olha para Jesus, eu quero que você perceba, nem Jesus ficou isento de os seus próprios irmãos acreditarem. E Jesus olhou para eles e disse, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está presente. Jesus não perdeu o rebolado. Tá? 1 Pedro 2, 21... 23, 1 Pedro 2, 21, 23, vamos lá na versão Ara também, ele vai falar que as pessoas que foram e afetaram Jesus, que quiseram ofender, Jesus teve uma atitude que é o que ele quer que a gente tenha, 1 Pedro 2, 21, ele não cometeu pecado algum, tá? Porquanto para isto mesmo foi chamado, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, continua, o qual, no caso Jesus, não cometeu pecado, nem dele algum, nem dolo algum se achou em sua boca. Próximo versículo, pois ele, quando ultrajado, não revidava, diga amém. Ele não revidava com traje. Quando maltratava, vamos lá, evangélicos, não fazia ameaça. Mas o que ele fazia quando ele era ameaçado? Entregava-se àquele que julga retamente, ok? Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, ok? É até aí que eu quero ler mesmo. Ele não revidava, quando ele era trajado, ele era insultado, quando ele era ofendido. O que ele fazia? Volta o texto aí, no 23. Ele fazia, entregava, o que ele fazia? Entregava-se àquele que julga retamente.
A atitude cristã equilibrada e correta é, no meio dos ultrajes, no meio dos maltratos, você fazer o quê? Devolve para Deus. Você fazer o quê? Devolve para Deus. Fazer o quê? Diga, eu vou devolver para Deus. Ultraje, diga, o ultraje, a ameaça, as ofensas, as ignorâncias, as injustiças, as traições. Senhor, eu devolvo para Ti. Eu dou de volta para Ti. Quando a ofensa vem sobre nós, quem já comeu açaí aqui, tomou açaí? Quando o açaí cai na sua camisa branca, o que você tem que fazer? Ainda mais que é a camisa. Você estava saindo para o culto, aí alguém te deu um açaí daquele do paraense. Aí tem gente, não, um açaí de Manaus é o mais gostoso, de Anuri, de Quari, de não sei o que lá da escola. Foi um açaí gostoso, aí na sua melhor roupa, aí aquele negócio, e aquele açaí bom mesmo que fica aquele roxão assim. O que você faz? Faz o quê? Na hora você tira. Tira e corre para o quê? Para tirar o quê? A mancha. Aí você diz, depois eu tiro. Quando eu chegar do culto, eu tiro a mancha. Sai? Não. Assim é a ofensa. Quando ela bater em você, você tem que tirar ela na hora. Porque a mancha pode perdurar e permanecer. E talvez você nunca mais conseguir arrancá-la. Está me entendendo? Assim é a ofensa. Provérbios 18:19, na versão Ara, diz assim, 18:19 do livro de Provérbios: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Olha só, o seu marido ofendido, sua esposa ofendida, um filho seu ofendido por você. Pense aí, um filho que você ama e você trouxe uma situação, jogou na cara, ofendeu profundamente. Uma palavra dura, que você tinha razão, mas como você falou para o seu marido, você acabou com ele. Ele te olhou e disse assim: obrigado, amor. Talvez saiu, chutou. Ou você ali serviu o teu marido e ele dá uma palavra assim, nada a ver. Te acusa, te chama de burra. Diz que tu não faz nada certo. Eu quero te dizer que é uma pessoa ofendida. Olha o poder destrutivo da ofensa. Uma pessoa ofendida resiste mais que uma fortaleza. Porque a ofensa, ela cresce. Ela se estabelece dentro de nós com um poder destrutivo. E Deus quer nos dizer essa manhã, falando sobre famílias, porque os maiores barracos acontecem dentro das nossas famílias. A ofensa é uma das armas mais poderosas que o diabo usa, porque ele sabe, se ele conseguir nos ofender, fortalezas se estabelecem dentro de nós. E diz assim: as contendas são como ferrolhos de um castelo. Como é um ferrolho de um castelo? É gigante. A contenda vai, por isso que você vai ser um lutador pela paz, porque pela contenda você perde a paz de dentro da sua casa. Pela contenda, pelo gritar, pelo chamar atenção, tem a hora que você vai chamar atenção, tem como você chamar atenção. Às vezes, como nós chamamos é que faz toda a diferença. O poder destrutivo das ofensas nas nossas famílias, né? A família é o lugar que tem que gerar, a pessoa pensa assim, família é lugar de bênção, família é lugar de paz, isso mesmo, eu posso ver amém, igreja? Mas a família é um dos lugares mais adoecedores dos seres humanos. Quando nós atendemos pessoas, ou os ditos pacientes psiquiátricos, e você faz uma análise deles, vai checar o histórico deles, aquilo que chamamos de anamnese. Base, família. Vão fazer perguntas chaves: como nasceu, como foi a gravidez, como foram os pais,
o que passou naquela infância. Por quê? Esses pacientes que lidam com algumas demandas psiquiátricas, com algumas doenças, alguns transtornos mentais, muitos deles, a família pode ter sido originador. A família não gera só homens e mulheres prósperos, a família pode gerar verdadeiros vilões, verdadeiros ladrões, verdadeiros homens abusadores, verdadeiras prostitutas. A família pode ter esse poder. Por isso, mais do que você ser uma pessoa que age pelo seu impulso, por suas dores, você vai ser uma pessoa que tem que ter a responsabilidade e o entendimento divino. O entendimento divino que o seu papel de equilíbrio mental, inteligente, racional, é fundamental para o bem-estar e a ordem da sua família. Como eu sou muito dodói, quando eu sou muito melindroso, como eu me ofendo muito, quando eu sou essa pessoa doente. Se você se ofende com tudo, você é doente emocional. Você é melindroso, se as pessoas têm que saber como falar com você, você está dizendo assim: ei, eu sou problemático. Se você não consegue ouvir uma palavra de crítica sem desabar, sem revidar, sem usar a língua a espada da língua, você é uma pessoa problemática. Você precisa de equilíbrio do espírito. Você precisa de domínio próprio, eu posso ouvir, amém? Você precisa desenvolver um dos frutos do Espírito Santo, um dos sinais que o fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo está em você, e que você é uma pessoa que está crescendo em Deus, é que você tem domínio próprio. Eu posso ouvir amém? Uma das maneiras que você vai descobrir isso, muitas vezes, é que vão acontecer coisas com você, você vai dizer: meu Deus, se fosse no passado, olha, eu tinha saído daqui, eu tinha dado tanto na cara daquele cara, tinha quebrado aquela mulher, eu tinha feito isso, meu Deus, eu estou me desconhecendo. Não, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você pode dizer: eu recebo, e aplaudir ao Senhor. Agora, a Bíblia diz assim, como nós falamos, né, que a sabedoria do homem é ignorar as ofensas. Uma pessoa ofendida, ela adoece. Uma pessoa que guarda a ofensa, ela que fica magoada, ela bloqueia suas bênçãos. Você que pega a ofensa para você, você fecha os céus de cima da sua cabeça. A primeira família que sofreu os danos da ofensa começou no Jardim do Éden, começando em seminário hoje. Aonde entrou a ofensa? Caim, quando se ofendeu com Deus e com seu irmão. Caim chega e oferece uma oferta para Deus do jeito que ele achava que Deus tinha que ter. Diga para a pessoa ao seu lado: não é do seu jeito. Ah, mas o meu coração me mandou. O seu coração não é governo. Crentes cheios do Espírito, homens e mulheres sábios, não são guiados pelo seu coração. Eu posso ouvir amém? Homens e mulheres sábios são guiados pelo Espírito Santo de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Você pode aplaudir ao Senhor? É o que a palavra de Deus diz. Vá seguir seu coração e você vai quebrar sua cara. Pode dizer isso para o seu lado: segue seu coração para você quebrar sua cara, segue. Ai, meu coração está me mandando. Diz: meu irmão, teu coração está mandando? E o que o Espírito Santo está mandando? Ai, meu coração, meu coração. Caim se ofendeu e matou o seu irmão Abel por causa de ciúmes. Olha só, o primeiro homicídio do planeta Terra, ali, quando eles foram expulsos do jardim. Imagina a crise de Eva, olhar e ver aquele menino morto ali. Devia ser, eles eram lindos, né? Talvez ele olha, vê aquele rapagão ali sem vida, sem força, sem vigor. Ela desaba a chorar, Adão com certeza, e Caim foge. Só que aconteceu uma coisa, lá, antes dele matar o seu irmão, lá em Gênesis 4, 6, 7, na versão NTLH, né, ele já estava com ele, ofereceu, Abel chegou, ofereceu a oferta, Caim ofereceu a oferta do jeito que ele queria, Deus recebeu a oferta de Abel, e Caim ficou com ódio, ficou com raiva. E aí o texto diz: então o Senhor viu que ele estava chateado, e disse: por que é que você está com raiva? Olha só, gente, Deus olha, Deus vê as nossas ações e diz assim: Caim, vem cá, por que é que você está com raiva, Caim? Por que você está tão carrancudo, rapaz? Por que você fechou esse semblante? Porque quando a gente está chateado, com raiva, a gente fica com a cara fechada, é ou não é? Está tudo bem? Tudo bem. Ah, tudo bem.
não está bem. Você fechou a cara. Deus olhou, por que você ficou assim? Por que você está carrancudo? Aí Deus diz assim, olha Caim, versículo 7. Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominar você, mas você precisa vencer. Ele estava com ódio. Deus diz, olha, está na porta do teu coração isso. Domine. É para fazer o quê? Dominar. Estou com tanta raiva. Domine. Eu estou com tanto ódio. Domine. Eu odeio aquela pessoa. Domine, tira isso. Eu estou espumando. Vá se libertar. Eu não sei nem o que fazer, ore. Quando não sabe o que fazer, ore. Deus disse, o pecado está só te esperando ali. Deus alertou ele, cabe você dominá-lo. Caim dominou? Não dominou. E porque ele não dominou, ele levanta dali, vai e assassina seu próprio irmão. Ele ficou transtornado. A raiva, amados, toda pessoa que é operado, que deixa a raiva tomar conta de si, a raiva, ela faz parte de um dos impulsos primitivos do homem, de um do nosso sistema, amados, pouco desenvolvido, que é o sistema límbico, tá? Chamado assim. E quando você é uma pessoa que desenvolveu pouco isso em você, você é briguento, você é raivoso, você é rancoroso, você é uma pessoa analfabeta emocionalmente. Você não alfabetizou essa emoção. Quando você é impulsivo demais, briga com todo mundo, raivoso, você não teve uma psicoeducação equilibrada. Você é um desequilibrado racionalmente. Quando você dá vazão aos seus instintos mais primitivos. Que é instinto primitivo? Raiva, ira, força. Você é um descontrolado sexual, pega todas as mulheres. Você é desequilibrado, você não cresceu. É o pegador. Você é um desequilibrado. Você não tem controle sobre os seus instintos primitivos. Você é uma pessoa que pensa com o lado do seu cérebro, com a região do seu cérebro menos desenvolvida. Você é uma pessoa de nível baixo. Você está acabando comigo. É contigo mesmo então, que eu quero te educar aqui. Isso é educação psíquica. Como é que eu faço? Apóstolo, eu quero pegar todas. Te equilibra e te liberta. Porque cada mulher ou cada homem que você deita que não é seu homem, pela aliança, que não é sua mulher, pela aliança, você atrai maldição para você e os demônios que tem naquela pessoa migram para você. E você que é homem, vou dizer aqui, você que é mulher, hoje, os homens e as mulheres estão tão promíscuos que eles deitam com homens e deitam com mulher. Os famosos bissexuais. Eu vou lhe dizer uma coisa mais profunda ainda. Espíritos que lidam da sodomia, eles migram na relação sexual. Uma só carne. Pênis, vagina, uma só carne. O que está nela passa para você, o que está em você passa nela. Se ela tem um espírito sodomita que deita com homem, com mulher, com diabo a quatro, aquele demônio vai deitar com você. E se você só se deitava com mulher, te prepara, porque você vai começar a deitar com outro homem. Se você deitava só com homem, se prepare que você vai querer deitar com mulheres. Ai meu Deus, e agora? Te libera, vai para o encontro. Senhor, eu estou com... Por isso que eu estava achando o cara tão bonitinho, né, apóstolo? O senhor sabe que eu estou achando tão comum hoje, né? Todo mundo, pega todo mundo, né? Tão lindo isso. Veja a raiz. Os demônios migram. E a gente também pode deixar migrar para a vida dos nossos filhos, nossos traumas, nossas dores. Eu quero falar aqui da história dessa família hoje. Adão e Eva, eu foquei em Caim, mas eu quero hoje focar mais do que nunca na história de Gênesis, da primeira família que gerou gêmeos. E ela começa ali em Gênesis 25:19, Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão abençoadas todas
todas as famílias da terra. Deus disse: Abraão, a partir de ti, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Abraão, eu não vou ter mais problema. Amados, nós vamos estudar a vida de Abraão. Você vai ver que família problemática o pai da fé teve. Hoje nós não vamos estudar sobre Abraão, nós vamos estudar sobre os netos de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaque. Esse filho casou com 40 anos de idade. E esse filho tem 2 filhos, tá? Ele vai ter 2 filhos gêmeos. Só que Rebeca, que era a esposa dele, ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. E a Bíblia diz que, imagina, um homem aos 40 anos, já casou tarde. Aí tem uma mulher que é estéril, demora mais. Ele ora e diz: Deus, já está passando da hora de ter filhos. Ele ora e ela engravida. E ela passa a ter uma gravidez muito difícil. Nós vamos ver alguns vídeos aqui para trazer você um pouco mais para essa história. Vamos ver esse primeiro instante, esse momento de Rebeca, de Isaque, da gravidez desses gêmeos, para você entender. Eu quero colocar você dentro dessa história bíblica. Vamos assistir. Ela sofreu muito com essa gravidez. Das suas entranhas. Um povo vai ser mais forte do que o outro povo. Aí olha aí, as crianças e adultos, eles nascem crianças e se tornam adultos. Me provocou uma fera 3 vezes mais do que ele com outras crianças. Ela tá falando já o óbvio. Era só ir embora e deixava a corça pro bicho. Dessas crianças crescidas. Aposto que foi Jacó que te falou isso. E aí não teríamos comido a caça. Ela está reclamando de Esaú, Meu que era amor. carnal. Esaú se exibe pra você. Ele quer te agradar a todo momento, mas ele é impulsivo. Isaac, ele não pensa nos outros. Dá uma parada aí, por favor. O que você está insinuando, Rebeca? Ela está falando assim: você viu o que nosso filho fez? Ela começa a trazer à tona os desafios desses filhos tão esperados. E ela diz assim: amor, Esaú, eles são gêmeos, mas Esaú é mau. E disse: você está falando do meu filho? Ela disse: é meu filho também. Mas você não pode deixar de ver o que está acontecendo. Eram filhos que elas tinham orado, tinham esperado bastante, mas ela começou a ver que aquele filho tinha algum problema, e isso gerou problema entre ela e o marido e entre os filhos. Pode continuar. Isso aqui. Esaú não tem o perfil de líder. Ele mente pra mim. Você sabia disso? Porque por mais que eu reclame, ele só anda com os piores meninos de Hebron. Ele tá se tornando completamente irresponsável. Que você ousa falar do nosso primogênito? Aí, olha. Meu amor é meu filho, eu o amo também, mas não se deixe levar pelo fato de ser primogênito, Isaac. Esaú precisa de disciplina. Diferente de Jacó. Jacó nunca nos traz preocupação. Ele sim, meu amor, ele tem tudo para ser um ótimo líder. Mas não foi o escolhido. Os irmãos seguem caminhos diferentes. Quanta decepção! O que será de nós com essas 2 esposas de Esaú? Confie em mim. Diferente do seu irmão, você encontrará uma esposa. Travou ou terminou? Terminou. São lances que nós vamos ver aqui. Está muito aberto aqui. Eu preciso de ajuda aqui agora. Oi. Abriu demais aqui o som. Eu preciso de apoio aí. Esses irmãos, amados, eles crescem, né? A gente viu ali, foram filhos desejados. E Rebeca, ela tinha muita briga. A gravidez dela foi tão complicada que um dia ela disse: eu quero morrer porque eu não aguento mais de dor. E Deus fala com a Rebeca e diz para ela: olha, no teu ventre tem 2 nações. E deixa claro o desafio que ia ser aqueles filhos. E quando eles nascem, ela se apaixona por um filho, Jacó, e Isaque, o pai, se apaixona por Esaú. E nós vemos que eles crescem. E dentro dessa história familiar aí, Esaú era o primogênito. Esaú era o filho querido.
Esaú era o filho que ele não se importava com as coisas espirituais, melhorou. Ele não cuidava do núcleo familiar. Por legitimidade, ele ia herdar metade dos bens do pai. Ou seja, quase tudo dentro de uma divisão. Quase 70% de tudo ia para ele. E Isaac trazia a herança de Abraão de riqueza. Eles eram milionários. E Esaú cresce como esse filho boçal, esse cara aventureiro, esse cara despojado. Mas ele era um filho que desprezava a herança e as conquistas do pai. Ele tinha uma herança financeira que ia receber. Os pais estavam velhos agora. Acompanhe a história comigo, tá, para você entender o contexto e o drama dessa família. Porque nós vemos muitos dramas nas famílias bíblicas. E as pessoas, quando olham assim, às vezes a gente está passando um problema familiar, a gente pensa que a gente está numa desgraça só. Mas as famílias bíblicas tiveram muita baixaria, muito problema, muita confusão. E aqui entra uma confusão de herança, porque filhos gêmeos, a mãe prefere um, o pai prefere o outro. E o mais velho, que tinha direito à herança, um dia a mãe diz assim, não é certo. Porque Jacó, que é o que se importa com a tribo aqui, Jacó que se importa com os negócios da família, Esaú só é curtindo, Esaú casou já com umas mulheres que não era para casar, saiu para casar com aquelas periguetes cananeias, ela começou a ver o comportamento ruim, ele era um playboyzinho. E Jacó era o cara da casa, Jacó era o cara que se preocupava com o rebanho, com as finanças da família, era aquele filho bonzinho. E Esaú não estava nem aí, né? Ele não se importava, porque ele disse, eu vou herdar mesmo. Tá? Agora em Hebreus 12:15, a Bíblia diz, na versão Ara, diz assim, atentando, olha só o que a Bíblia diz quando a gente vive situações, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Às vezes as nossas ações a gente pode sair da bênção de Deus. Ele diz assim, nem haja alguma raiz de amargura. Aí diz assim, você vai se separar da bênção de Deus, da graça de Deus, se você deixar a raiz de amargura que brotando te perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A gente pode deixar uma raiz de amargura dentro da família, uma situação com o filho, uma situação com a nora, uma situação com o genro, uma situação com os netos, uma situação com o seu marido mesmo. Aquela raiz de amargura cresce. Deus diz, ei, você cuida para que você não se ausente da graça de Deus. Olhe para a tela, você está me vendo na tela? Está me vendo na tela? O que é se ausentar? É isso aqui, ó. Se ausentar é eu me colocar numa posição aonde a bênção de Deus não vai me alcançar. E essa é uma ação minha. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Não é Deus que deixou acontecer, foi você. A gente faz as nossas cacas, para não dizer essa palavra feia, cagada, e que é culpa de Deus. A língua grande, o impulso, o erro. Ai, meu Deus, nem acredito, foi só uma relação e está grávida. E foi só uma relação? Deus do Senhor sabe que eu não queria. Está aí uma criança. Oh, Deus perdoa. Você proporcionou aquilo? Deus diz assim, não deixa que a raiz de amargura brote e perturbe você. Aí versículo 16 ele diz assim, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Aí Deus vai dizer, ele foi profano. Ele não se importava com as coisas espirituais, gente. E aí, qual por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Um dia ele estava com muita fome, ele chegou das caças, chegou das noitadas lá de caçada dele. Sabe quando os homens saem para pescar com os amigos? Quando os homens saem para caçar, aí passam 3, 10 dias, aí voltam lá, varado de fome. Mas você sabe que estava lá com os amigos, estava bebendo, estava fazendo o diabo 4 lá. Ele chega varado de fome. E aí Jacó, que era o cara da família, estava lá fazendo um cozido, né, de lentilhas, delicioso, de carne. O cara chega, cara, que comida gostosa e tal, pererê, pepepê, disse, me dá. Ele disse, eu não. Eram irmãos. Já viu o irmão que nega para o outro? Todo dia, toda hora, sem parar. Não vou dar, é meu, você me dá, mano, eu vou morrer. Morra, problema é teu. Começaram a discutir, ele disse assim, eu dou, se você me der
me passar a escritura da herança da família. Direito da primogenitura. Ele pensou, rapaz, se eu morrer, eu vou querer essa leseira. É tua, onde é que é para assinar? Está aqui, tua palavra. Besteira. Está com fome. Jacó pega, disse, a bênção é minha. E aí Esaú desprezou o direito de progenitura, como diz o texto. Aí o versículo 17 diz, pois sabeis também que depois, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele vendeu, depois ele quis de volta, ele não conseguiu mais. Né? Então essa história de Esaú, que vende a primogenitura, quando ele vende, ele se sente roubado por seu irmão. E aí, um dia a mãe chega assim e diz assim, meu filho, teu pai está para morrer, o velho está para morrer, está cego e está velho. Eu não gosto do jeito do seu irmão. Não é certo como ele faz. Mãe, o que você quer dizer? Nós vamos dar um jeito de essas escrituras da riqueza vir para sua mão. Mãe, cala a boca. Nós vamos burlar um sistema. Mãe, cala a boca. Eu sou mãe, eu sei o que eu faço. Nós vamos fazer assim, nós vamos enganar o velho. Me dói enganar meu marido, mas precisamos. Você vai fazer o seguinte, teu irmão, você vai conduzir, eu vou conduzir esse negócio, o bicho está velho, nós vamos roubar a benção dele. Ele vai te abençoar, passando toda a herança para você. Mãe, isso vai virar maldição. Cala a boca! Que a maldição caia sobre mim. Mas a herança é tua. Mãe, o direito é do meu irmão, é tua. Tu que merece. Olha, pai, mãe, quando a gente manipula demais, ele disse, mãe, isso é maldição, cai em mim. Você vai ver que a maldição caiu sobre ela. Só sobre ela? Não, sobre toda a família. Eles tiveram ações, essa mãe e esse filho chamado Jacó, tiveram ações que machucaram demais Esaú. Vamos ver um pouco desses trechos também, para você tentar entender melhor. Rebeca tem um plano para abençoar Jacó. Mas que eu não me ache digno de ter a primogenitura e não queira mentir pro pai, eu sei que eu tenho coragem suficiente de fazer isso pela bênção. Mãe, isso não vai dar certo. Esaú, ele é peludo. Meu pai vai me apalpar e vai ver que eu não sou meu irmão. Ele vai me odiar. Eu vou ser um enganador aos olhos do meu pai. O senhor Isaac tá ruim das vistas, mas ele vai perceber a diferença sim, com certeza. Mãe, em vez de ter a bênção que eu tanto quero, eu vou trazer uma maldição pra mim, mãe. Uma maldição! Filho, que seja sobre mim essa maldição. Olha só. Só faz o que eu te disse, filho. Sabe, Rebeca, eu não acho... Chega sem mais comentários. Isso tudo tá doendo mais em mim do que em qualquer um de vocês. Olha só. Filho, a bênção não é a coisa que você mais quer na sua vida. Não desse jeito, mãe. Esse é o único jeito. E é agora ou nunca. E nós precisamos correr, não temos tempo. Vai, Jacó. Veja que desafio. E você sem uma palavra sobre tudo isso, nem agora, nem nunca. E os cabritos vão dar um pio quando matar a senhora. Jacó se passa pelo irmão para receber a bênção. Benditos sejam os que te abençoarem. Ele engana o pai. E ele pode descobrir a verdade. Esaú não pode vê-lo vestido daquele jeito. Estava disfarçado. Vem rápido que Esaú acabou de voltar. Tenho medo do que Esaú pode fazer contra o pai. Descobriu. O primogênito fica furioso ao descobrir que Jacó levou a bênção. O pior de tudo é que seu pai não está nem um pouco arrependido de ter abençoado ele no seu lugar, seu maldito! E agora o pior está por vir. Tem um jeito de você não ser mais envergonhado. Qual?
matando Isaac. Então, ele é roubado, aquilo magoa profundamente ele, porque o irmão, você vê que Esaú aí, ele é peludo, um cara barbado, muito peludo, e aí ele bota, o Jacó, o irmão que foi roubar a bênção, ele era uma pessoa sem pelos, careca no corpo. A Bíblia deixa bem claro, um bem peludo e o outro sem pelos. E ele bota umas peles de animal, ele se disfarça, vai com o pai cego, o pai chega lá e diz: é meu filho Esaú? Sou, pai, fiz a comida que o senhor queria, o senhor disse que era para eu me abençoar. E o pai cego lá, enganado, bota a mão, libera a bênção, com tabelião e tudo, a bênção é tua. Quando Esaú chega e descobre, ele fica irado, e o plano é de morte. Ele diz: eu vou matar meu irmão. Observe que essa família também, nós temos uma mãe. Lembra que eu disse? Quem foi que introduziu esse protocolo que desequilibrou o núcleo familiar? Quem foi, gente? A mãe. Enquanto eles só eram filhos que estavam ali, ela vem com uma ideia fabulosa. Você lembra porque eu falei aqui no início que você, mulher, é chave para a manutenção do equilíbrio do sistema familiar? Não é o que você acha, o que você pensa, é o que o Espírito Santo vai guiar você para fazer. E aí em Gênesis 27, 41, acompanha a saga dessa história que maravilhosa, Gênesis 27, 41, na versão Ara. Olha o que aconteceu nesse passo a passo, depois que Esaú descobre, diz: eu vou matar, faz toda aquela confusão. Eu quero o texto. E ele diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve que te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão e cesse o teu rancor, o rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizestes. Então providenciarei, de novo ela entrando, então providenciarei e te farei regressar de lá, porque eu hei de perder meus 2 filhos num só dia. Porque se Esaú matasse Jacó, a tribo ia matar Esaú. Ele não podia matar. Disse Rebeca a Isaac. Aborrecida, ela chega com Isaac, ela faz o plano: você vai embora para os carros do seu tio, vamos fazer assim, eu não vou perder meus filhos. Meu Deus do céu. Aí ela chega lá com Isaac e diz: olha, Isaac, eu estou aborrecida da minha vida por causa das filhas de Et. Quem eram as filhas de Et? As 2 esposas. 2 esposas cananitas lá, que Esaú foi e casou com essas mulheres. Imagina seu filho para te afrontar, vai lá, pega 2 mulheres lá, 2 bem do job mesmo, do job irado lá, bem da baixaria, bem quenguete, e traz para dentro da sua casa. Minhas mulheres vão dormir aqui no meu quarto. E as bichas velhas: eu quero comer, viu, tia? Tia, uma ova. Mãe, respeite minhas esposas. Foi assim, e ela chega, essas mulheres, olha o que ela diz: se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas filhas desta terra, de que me servirá a vida? Ela diz: eu quero morrer, eu não vou aguentar isso, Isaac. Ela trouxe o problema, agora ela vai com o velho cego lá e quer que ele resolva. Gênesis 28, tem até uma Rebeca gritando aí atrás. Gênesis 28, Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou. Ela disse assim: eu não quero. Aí ela de novo conduz: pega Jacó e abençoa ele. E lhe ordenou dizendo: meu filho, o pai cego do filho que roubou a bênção, diz para ele: eu vou te abençoar, você não vai tomar a esposa dessas mulheres cananitas. Levanta-te e vai para a casa do teu tio em Padan-Aram, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique para que venha ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, e a ti a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que foi a Padan-Aram, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu. Veja bem, amados, escute aqui. Estava uma doideira, um irmão querendo se matar, querendo...
aquelas mulheres, imagine, vamos trabalhar nesse cenário aqui, aquelas mulheres lá, 2 piriguetes lá assim, dentro da casa, fazendo confusão, filho com ódio, já sabendo que um queria matar o outro, houve o roubo dessa herança, então a casa estava um tormento. Aí ela diz assim, eu vou morrer, se meu filho, se Jacó casar com mulheres iguais a essas aqui, para que serve viver? Sabe aquele momento que a crise da família está tão grande, que às vezes você como pai, como mãe, diz assim, Senhor, se for isso, me leve, eu não aguento isso, eu criei esses meninos certos, eu fiz o meu papel, eu fiz isso, fiz aquilo, aí começa a vir aquele monte de coisa na cabeça, aí ela tem uma outra ideia, amor, manda pelo menos esse menino embora. E Isaac, né, estava cego, era filho de Abraão, ele diz assim, o jeito é mandar embora, porque se casar com essas mulheres ruins dessa terra aqui, o negócio vai ficar feio. Aí ele chama e faz uma oração abençoado. E eu quero te dizer que a chave no meio das nossas desgraças familiares sempre será a oração. Sempre será você se levantar e orar. Você não vê Isaac se desestabilizar. Você não vê Isaac acusar a Rebeca. Você é a mãe, você não vê. Ele agora toma o papel do sacerdote, diz, não, vamos orar, nós vamos fazer o que é certo, então vamos tirar esse menino daqui. E ele ora, e a oração move os céus. Eu não sei qual é a crise que tua família vive hoje, mas eu quero te dizer, se você se embola com a ofensa dos teus filhos, se você se embola com a ofensa do teu marido, com as raivas, das chateações, se você se embola com as ofensas da nora, do enteado, do sogro, da sogra, se você se embola com os pecados dessas pessoas, a sua casa vai virar de cabeça para baixo. Isaac, filho de Abraão, era um homem de fé também. Ele se levanta mesmo cego, tendo sido vítima também daquilo ali, dessa mãe desequilibrada, dessa esposa desequilibrada. Ela desequilibrou o sistema. Quando eu pai, quando eu mãe, não faço o que eu devo, ou eu atropelo as coisas, eu posso ser o principal desequilibrador do sistema familiar. Milhares de crianças nas escolas são resultados do desequilíbrio dos pais dentro de casa. Eu sou educador. Quando nós temos uma criança que não está funcionando, a primeira coisa que a gente faz é chamar a família. Conversa com a criança muitas vezes diz, às vezes a criança não diz nada. A gente chama a família, vai ver a história, casa quebrada, destruída, pai bêbado, mãe que dorme com outro homem, que faz uma confusão. Aí quer que a criança tire nota 10. Aí quer que a criança seja perfeita? Eu não entendo desse menino, eu pago tudo, eu dou tudo. Eu não posso chamar idiota, mas é quase isso. Você desequilibra o sistema, com as grosserias, com as suas ausências, com as manipulações que podem fazer em nome do amor, ou as ausências, você se ausenta de coisas. E aí você quer que a sua criança, 10 anos, 8 anos, 15 anos, seja uma pessoa maravilhosa, quando você é uma bomba. Você é um pai bomba, uma mãe bomba. Briga com todo mundo, briga com a vizinhança, briga com os filhos, briga com o marido, é histérica, é louca. As mulheres que vão entrando na menopausa vão ficando tudo doida. Você está rindo. Você tem que se cuidar. Aí você quer, meu filho lindo, Deus sabe. Quem sabe nada. O equilíbrio é seu, você tem que buscar ajuda. Deus, por que você deixou isso acontecer com a minha família? Eu digo, por que você não se tratou, homem? Homens loucos. A família já está ruim, aí vão flertar lá fora. Homens loucos. Quando você deixa a responsabilidade da casa só na cabeça da sua mulher, você vai pagar por isso. Você tem que assumir o seu papel, o seu compromisso de homem, de tomar rédeas com os filhos, de ter a palavra final, de se posicionar, de prover para a família, de resolver questões. Vá à frente. Não deixe a coisa na mão da sua mulher, porque as coisas nas mãos das mulheres nem sempre dão certo, por mais que elas tenham boa vontade.
Isaac deixou, a Rebeca fez um plano diabólico que desestruturou todo o sistema. Agora ela tem 2 filhos querendo se matar, e a culpa era de quem? Era dela. Aí ela tenta remediar e joga o filho para o outro lado, e o pai volta e diz: deixa eu orar aqui. E quando ele ora, os céus se movem. Vamos ver o que aconteceu. No deserto com frio, Ele fugiu para não ser morto. sede. O que será do meu filho? Deus fala com Jacó. Olha o poder da oração. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e Deus De fuga, de desespero e de dor, o poder da intercessão move os céus. O caos estava estabelecido, aquele pai ora e abençoa e diz: vai, meu filho, tudo que aconteceu aqui vai. Você não tem que amaldiçoar os filhos, você não tem que amaldiçoar a situação, você não acha que o divórcio é a solução. O divórcio pode ser uma maldição pior do que você pode imaginar. Isaac podia ter dito: ele é um vagabundo mesmo, me enganou, doutor velho, desrespeito, e tem muito ódio. Ele disse: não. Ele negou aquela ofensa, ele rejeitou. O amor dele, o equilíbrio dele era maior do que a ira, do que a dor da ofensa. Às vezes, por causa de ofensas grandes, você quer botar o divórcio na família. Eu quero te dizer uma coisa: divórcio nunca é só sobre você, tá? Divórcio é sobre você, sobre o seu cônjuge, sobre os parentes, sobre seus filhos, sobre o futuro dos seus filhos, sobre finanças, sobre quem seus filhos se tornarão na vida adulta. Como você vai ficar financeiramente? Como essas crianças vão crescer? Que equilíbrio? Quem vai dar norte para elas? Pai é norte, pai é lei, pai é destino. Tire o destino deles. Eu não aguento viver com esse homem. Você que escolheu eles. Deixa eles crescer, separa outra hora então. Mas ele me traiu, ele fez aquilo outro. Pois é, esse cara é ruim. Você busca ajuda, busque conselheiros. Não quero ninguém se metendo na minha vida, então vai se lascar. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos tem sabedoria. Um dia vai ser muito tarde você dizer para os seus filhos: me perdoe, filho, porque mamãe, naquela época, sim, mãe, tá, a senhora me abandonou, e aí? A senhora traiu o papai, e aí? Me perdoe, tá, mãe, tá perdoada, acabou? Shalom. Tá, pai, o senhor me abandonou. O papai era muito jovem, tá, pai? Já? Não, papai, o senhor nem é pai para mim. Meu filho, porque você é tão duro? Você nunca botou pai em mim. Você nunca cuidou de mim. Você nunca me colocou no teu colo para sentar, para me dar um beijo, para dizer eu te amo. Minha filha, por favor, eu não sou sua filha. Sabe, gente, as nossas ausências e os desequilíbrios, eles podem destruir nossa casa. Aqui, nós vemos que essa mãe traz a desestabilidade dela. As famílias bíblicas tinham uma promessa, e em cima dessa promessa eu quero te dizer que tem uma promessa também para a tua família. E a chave é você orar. Eu posso ouvir amém? E quando nós oramos, as coisas acontecem. Esaú era esse filho difícil, a operação do mal veio sobre ele, as coisas ruins vieram sobre a vida dele, ele teve crises, e ele começou a ter muito ódio, porque o pai e a mãe abençoaram. Ele disse: cadê? O cara veio aqui, me enganou, me roubou, agora o papai abençoou para ele ir lá para a casa do titio, que tem as minhas primas, são lindas, lugar de gente linda. Cara, uma safadeza que o papai fez, uma sacanagem que a mamãe fez, e ele ficou com ódio, ele começou a ter ódio do pai, e o mau caratismo dele só cresceu. Quando você, como pai e mãe, tem todas as ações erradas, seu filho pode ser pior que você. Vamos ver um pouquinho o que destrambelhou esse Esaú. Sai! Olha o que ele faz com o filho dele agora. Sai!
isso que eu te criei? Não. Você é meu primogênito. Precisa ser como eu. Tem que vencer, sempre. Se tornar mais forte e o melhor em tudo. Você entendeu, ele faz. As pessoas não podem passar por cima de você. Você tem que saber impor respeito e medo. Chega, Esaú. Já entendi o recado. Onde vocês vão levar essa cabra? Ela tá prenha. Olha só, ele queria ensinar o filho a roubar. Isso não é da sua conta. É sim. Eu ajudo meu avô a prestar conta de todos os animais. Tá tudo registrado nas tabuletas. A gente fez isso hoje. Se tá tudo registrado, eu vou sentir falta da cabra. Demoramos cedo demais. Ah, ele faz, meu filho. Finalmente os seus talentos vão servir pra alguma coisa. O que você tá falando, pai? Você vai mudar o número do rebanho. Você vai tirar uma cabrita prenha do registro. Entendeu? Olha só. Não, eu não posso fazer isso. Eu não quero enganar meu avô. Agora eu que não tô te entendendo, filho. Você sempre quis ter a minha admiração, né? Olha e quando como te peço ele pra é fazer uma coisinha de manipulador igual a nada, mãe. você me nega, é? É que eu acho que o avô não merece ser enganado. E eu mereço ser desagradado, desprezado assim? Filho, Você vê como um pai se você desse fizer o pode que o pai tá perturbar a pedindo mente aqui, de uma criança. você vai ter minha aprovação pra sempre. Você não vai contar nada para a mamãe que você viu aqui. Você não viu o papai beijando essa mulher. Essa mulher é amiga do papai. Essa mulher é uma conhecida. Você não vai dizer isso. Papai está mexendo aqui, mas não diga para ninguém. Mamãe está fazendo isso, mas não é o que você está entendendo, tá? Se é criança, um dia você vai entender. Aí você quer que a criança seja equilibrada? Você é o maior briguento, chama palavrão, briga com a mulher, discute, reclama. Aí depois tu vê o teu filho dando um tapa na tua filha. Quem tu pensa que é? Você é melhor que ele? Você pensa que você não viu seu filho empurrando a sua mulher? Você quer que ele seja melhor que você? Essa criança aí, que está falando, que ele faz, o filho de Esaú, ele dá uma lição para o pai. Mas quantas vezes essa lição que essa criança pode dar, ela fica com a mente dúbia, esquisa, dividida. O que é certo e o que é errado? O que a mamãe ensina e o que o papai ensina são coisas diferentes. Eu sei que o ódio de Jacó cresce, de Esaú cresce, a revolta. E um dia ele vai para os fight com o pai. Vamos assistir. Eu tentei matar Jacó! Desde o início eu já sabia que ele estava na casa do tio Labão. E é mesmo uma pena ele que eu não com tenha raiva, conseguido. porque ele mandou pra casa Que o do tio. desgraçado tenha escapado de novo! Meu Deus! Mas não vai ser por muito tempo. Isaac! Olha aqui! Olha aqui! E presta bem atenção no que eu vou te dizer. É melhor o senhor me soltar. Cala a boca! Você vai parar com essa perseguição a Jacó. E vai parar agora! Se eu souber que você fez qualquer coisa, mas qualquer coisa contra seu irmão, eu te expulso daqui. O senhor não pode fazer isso. E você vai sair daqui sem nada. Olha aí, ia Porque tirar talvez você não tenha percebido, a ofensa. mas a dor. tudo que você vê aqui é meu. Não é do seu irmão. E definitivamente não é seu. Uma ordem minha. E eles se escorraçam daqui. O senhor não pode fazer isso, meu pai. Então experimenta. Experimenta me desobedecer. Você vai ver só o que é que te acontece. Ele tira o pai do sério, né? Porque ele deixa claro que ele queria matar o irmão. Aí vamos nos colocar no lugar desse pai, né? Teu filho quer matar o outro filho. Então a desestrutura da família está ali toda estabelecida. Ele diz, eu vou te expulsar e tal, e herança. Agora você só quer herança, né? Sabe? Filhos que brigam pela herança quando o pai está vivo. E era isso que Jacó viveu. Isaac viveu, Tico.
E a ofensa naquele homem foi crescente, ele se descaracterizou, ele se despersonalizou, ele foi ficando, ele mudou a pessoa que ele era, já tinha problemas, ficou pior. Mas ele tem uma conversa com a mãe, e é em cima disso que a gente vai fechar aqui. Porque eu posso decidir abrigar a ofensa dentro de mim e ir para o túmulo com ela. E achar que eu tenho a bênção de Deus por segurar e reter isso. E se você tem uma ofensa, tem dores dentro de você, você precisa buscar cura e se libertar. Porque seu ministério pode parar, sua vida pode parar. As promessas de Deus, as heranças espirituais podem ser abortadas, não por causa dos céus, mas por causa de uma raiz maligna de amargura dentro de você. Vamos assistir. Faz as pazes com seu pai. Ele está sofrendo com essa distância. Eu não sei. Olha só, eu não sei se consigo dele. perdoar o pai pelo que ele me fez. Tenta. Vocês dois eram tão apegados. Mas é por isso mesmo, mãe. Então, filho, por isso. E ele era muito ligado com esse pai, agora ele, o ódio, o rancor, ele não quer perdoar mais. Não adianta insistir. Não adianta forçar. Se um dia eu perdoar o pai, vai ter que ser no meu tempo e do meu jeito. Vai ser no meu tempo e no meu jeito. Meu tempo, meu jeito. Não vou insistir. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante. Eu sei que essa ministração ela é muito forte, porque ela mexe com conteúdos familiares que todos nós temos alguma ponta dele dentro de a gente. Sim ou não? Esaú perde as bênçãos, porque ele armazenou o rancor dentro dele. Uma traição forte, uma coisa grandiosa. Ele não ficou pobre, não. Ele enriqueceu também, ele foi próspero. Mas a mágoa dele, a dor dele, a hipervalorização do mal que me fizeram, destruiu essa família, que foi salvo pela oração de um pai, que disse, mesmo traído, mesmo sendo abusado, mesmo ter sido roubado, ele disse, meu filho, eu te abençoo, vai. E ele libera o destino de bênção e não de maldição. E essa manhã, você que está aqui, você que está acompanhando conosco online, eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse sua cabeça, botasse a mão no seu coração e você dissesse, Deus, sara minha família. Porque se essas famílias bíblicas foram tão afetadas, talvez hoje você se alegre e diga, meu Deus, eu nem tenho problemas olhando para essa família. Mas independente do tamanho do problema deles, só quem vive dores em família sabe o tamanho da sua dor de ofensa. Dores de machucaduras, palavras, ações, gritarias, xingamentos, palavrões. Você vai dizer, Senhor, sara o meu coração, sara o meu coração, sara o meu coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe quem está aqui hoje, cultuando, participando, assistindo online, as dores que muitas vezes, Senhor, nós chegamos da vida adulta carregando bagagem da casa dos nossos pais, carregando abandonos, traições, dissensões, e essas bagagens a gente joga para nossa família nova, a gente joga num cônjuge, a gente joga nos filhos, a gente joga no enteado, numa enteada, num sogro, numa sogra, a gente confunde as pessoas.
Você vai orar e dizer: Senhor, sara meu coração das dores da minha família. E se você foi um pai, uma mãe que cometeu tantos erros contra os seus filhos, você vai dizer: Deus, me perdoa, me ajuda a ser como Isaac, meu Deus. E uma oração tenha poder de os céus vir até os meus filhos, de uma oração os céus atingirem a minha casa, de uma oração mudar o destino de maldição para um destino de bênção. Eu quero que você ore pela sua casa, e eu quero que você diga: eu não vou ser um armazenador de dores, de raiva, de ódio, de mágoa. Eu vou perdoar os meus ofensores, eu vou perdoar os meus transgressores, eu vou agir com sabedoria. Diga: Espírito de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não vou ser guiado pelos meus impulsos, eu não vou ser um Esaú, que as minhas dores vão destrambelhar meus filhos, que as minhas doenças mentais vão destruir minha casa, que a doença da casa da minha mãe, da casa do meu pai, a maldição que era a casa deles, não chegue na minha casa. Oh, Espírito de Deus, traz sobre o teu povo cura, traz sobre o teu povo. Diga: Senhor, me cura, Senhor, me restaura, me ajuda a me livrar desse grilhão da ofensa, dessa dor que eu não consigo esquecer, desse perdão que eu estou retendo, dessas palavras que não saem da minha cabeça, dessas palavras que eu vivi, dos abusos que vivi, das dores que meu pai me causou, das dores que minha mãe me causou. Sara-me, Senhor. Talvez o seu filho hoje é um rebelde por causa da sua criação rígida. Talvez o seu filho está nas drogas por causa da sua criação mal feita. Você sabe que você pode ter sido culpado disso. Talvez os seus filhos perderam um pai ou uma mãe por causa dos seus excessos de ciúme, seus ódios, suas raivas, sua má gestão das suas emoções, e você destruiu seu casamento. Você tirou o genitor, uma genitora da vida dos seus pais. Você precisa se arrepender e dizer: Deus, faz a obra em mim. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual. Erga as suas mãos e cante esse cântico. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, você vai declarar. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Diga mais uma vez. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Senhor, eu oro por cada pessoa aqui. Bote a mão no seu coração. Sara as nossas famílias. Você vai pedir perdão de quem você precisa pedir. O caminho da cura das nossas famílias é nos perdoarmos, mas também buscar nos retratarmos, pedir perdão a quem nós ofendemos.
Pai, sara a tua casa, a tua igreja, o teu povo. Em nome de Jesus, faz a sua oração. Ore por sua família agora. Enquanto você ora por sua família, você que trouxe seu bebê para ser consagrado, pode vir aqui, nós vamos fechar com a oração de consagração. Enquanto você ora por sua família, você vai orar pelos desafios, suas guerras, e você vai dizer: Deus, sara minha casa. Se você é jovem, não tem filhos ainda, você já vai se colocar diante de Deus. Se você é avô, avó, se você tem seus filhos adultos, e você sabe onde a sua família foi machucada, diga: Deus, o que eu posso fazer? Me mostra uma maneira de ajeitar minha casa, minha família. Você tem sua responsabilidade. Faça como Isaac, ele tomou uma posição, ele não se manteve ofendido, ele decidiu perdoar aquele filho e orar. E quando ele orou, os céus entraram na vida daquele filho que foi usurpador, os céus entraram na vida daquele filho ladrão, os céus entraram na vida daquele filho que por causa da mãe se deixou também ser seduzido pela riqueza, pela usura. Espírito de Deus, nós oramos por cada pessoa, nós oramos por nossas famílias. Toma os nossos filhos, toma. Se você tem filhos, levante as mãos para os céus e diga: toma meus filhos, meu Deus. Tira o ódio, meu Deus, que as contendas não encontrem o coração deles, meu Pai. Que os meus filhos não sejam visitados com a rebeldia, com ódio, que as ofensas não cresçam quando um quer passar a perna no outro, quando um despreza o outro, quando um agride verbalmente, fisicamente, emocionalmente ao outro. Sara as nossas famílias, sara as nossas famílias, sara a minha casa, sara a minha casa, sara a minha casa, sara a minha casa, sara-me, Senhor. Oh, Espírito de Deus, seja a bênção do Senhor sobre teu povo, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.